Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por podermos estar aqui mais uma vez reunidos no nome do Senhor, nosso Deus. Agradeço a todos os amados irmãos, amigos que estão aí conectados conosco nessa noite. Agradeço a Deus pela sua vida, no nome de Jesus. Daqui a uns 2 minutinhos nós já estaremos iniciando essa live, trazendo uma mensagem da palavra de Deus sobre a vida de cada um dos amados e queridos irmãos, amigos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Abençoa nosso amado pastor Edivaldo, juntamente com a sua esposa, nossa irmã Nice. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre a vida dos nossos pastores. Agradeço a Deus pela vida da irmã Zulmira, que já entrou, a minha esposa, minhas filhas, Thaís, a Laís. Que Deus abençoe grandemente no nome de Jesus. Nós estamos aqui conectados, juntos, unidos, para buscarmos a presença de Deus. Não esquecendo de orar pela vida, por muitas vidas. Ainda há muitas pessoas que estão internadas, pessoas que estão passando por determinados problemas, mas com tudo isso não podemos desistir, não podemos parar, mas sim nós temos que avançar, pregando a mensagem da palavra de Deus, no nome de Jesus. Nós já estaremos iniciando orando, e que o Senhor derrame muitas bênçãos sobre a vida de cada um, no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por aqui podemos estar diante da tua presença. Perdoa os nossos pecados por palavras, ações, gesto, até mesmo pensamento, Senhor, que possa não ter lhe agradado. Nós te convidamos, Senhor. Faz parte da nossa vida. Faz parte, Senhor, da nossa família, da nossa casa. Faz parte, Senhor, dos nossos sonhos. Nós te convidamos, ó Senhor, que venha fazer parte em todo instante, em todo momento, Senhor. Sem a tua presença, nada nós somos, ó Senhor. E pedimos a ti que o Senhor venha nos conduzir, venha nos dirigir, venha nos orientar, venha nos fortalecer, Senhor, dia após dia na tua presença. Pai, nos guarda-nos, ó Senhor. Guarda-nos do inimigo, das ciladas, das armadilhas, tudo aquilo que os nossos olhos não veem, Senhor. Porém, o Senhor vê todas as coisas. Nós te pedimos nessa hora, Senhor. Visita aquele que está enfermo, aquele que encontra-se doente, acamado. É sob a tua autoridade, Senhor, que haja saúde, em nome de Jesus. Haja saúde sobre o teu povo, haja saúde sobre a tua igreja, haja saúde, Senhor, para aqueles que estão hospitalizados, que haja saúde nessa hora, em nome de Jesus. Nós te clamamos e nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Nós estaremos louvando o Senhor com um hino, o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda
que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei o mal, não temerei, não temerei, não temerei o mal, não temerei, não temerei, não temerei o mal, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, não temerei, não temerei o mal, não temerei, não temerei, não temerei o mal, não temerei, não temerei, não temerei o mal. Amém. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Agradeço a Deus pela sua presença, de você estar conectado nessa noite. Ainda que seja um feriado, você tem sede de ouvir a palavra de Deus. Eu quero lhe convidar nessa noite para você acompanhar uma leitura no Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo 8 e o versículo 22 ao versículo 26. Evangelho de Marcos, capítulo 8, o versículo 22 ao versículo 26. Iremos fazer uma leitura aqui na palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui o melhor visão. Diz assim, o título fala sobre a cura de um cego em Betsaida. Diz assim: então chegaram a Betsaida. E lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Amém? Nós estaremos abordando nessa noite o tema Deixe Jesus te conduzir. A Bíblia diz que então eles chegaram a Betsaida. Betsaida era uma cidade pesqueira, ficava bem junto ao mar da Galileia. Jesus ele chegou naquele lugar. Betsaida fazia parte de uma das 3 cidades que haviam sido amaldiçoadas pelo próprio Jesus. Não era uma cidade muito bem-vinda, porque havia rejeitado o poder, havia rejeitado a salvação, havia rejeitado
o próprio Salvador. Betsaida ali significa casa da pesca. Era uma cidade de um dos três discípulos, André, Pedro, e eles faziam parte ali moravam ali em Betsaida. Só que quando ele chegou naquela cidade, lhe trouxeram um cego. Aquele cego, ele estava sendo conduzido por pessoas. Imagina uma pessoa, ela ter a necessidade de ser conduzida. Ele estava sendo conduzida por pessoas que levavam ele de um lado para outro. E agora aquelas pessoas estavam conduzindo ele até Jesus. Em primeiro lugar, eu percebo que ele permitiu que as pessoas o conduzissem. Temos que sempre fazer uma análise em nossa vida. Quem que está nos dirigindo? Quem está nos conduzindo? Qual é a pessoa que está nos direcionando? Por quem estou sendo influenciado? Ele permitiu por um momento aquelas pessoas que conduzissem ele até a pessoa de Jesus. Ele não estava sendo levado forçado. Ele não estava sendo conduzido de uma forma que ele não quisesse ir. Mas ele permitiu. Ou seja, em um determinado momento em nossa vida, nós podemos fazer algumas escolhas. Escolhas certas que nos poderão nos conduzir a uma pessoa certa, a uma direção certa. Ele permitiu que algumas pessoas o conduzissem até Jesus. Talvez ele já ouvira falar sobre Jesus, mas ele não tinha o acesso, a não ser que alguém o levasse, ou que ele superasse as suas próprias deficiências. Eu faço uma pergunta para você nessa noite. Como você está sendo conduzido? Você já parou para pensar como você está sendo dirigido? Qual a direção que você está tomando na sua vida? Cada um de nós temos o livre arbítrio de fazer as escolhas da nossa vida. Cada um podemos tomar a nossa própria direção. E diz assim, e aqueles próprios homens, eles começaram a rogar que Jesus o tocasse. Eram pessoas boas. Ainda bem que ele permitiu-se ser dirigido por pessoas que queriam o seu próprio bem. Ele permitiu que pessoas o dirigissem para a pessoa certa, que era Cristo. E aquelas pessoas, elas não estavam com segundas intenções de querer algo daquele homem, porque aquele homem não tinha nada para oferecer. Ele era cego. Mas eles começaram a interceder por ele. E eles começaram a pedir para que Jesus tocasse nele. Como é bom quando encontramos pessoas que nos ajudam, pessoas que nos conduzem, pessoas que nos direcionam de uma forma correta, não esperando alguma coisa, não esperando alguma recompensa, não esperando alguma dádiva ou algum presente,
Aquele homem cego, ele não tinha nada para dar para eles. Aquele homem, ele queria receber algo. Mas ele encontrou amigos bons. Ele encontrou pessoas boas. Como é bom quando encontramos pessoas que estendem as mãos. Pessoas que nos compreendem. Pessoas que nos ajudam. Pessoas que nos instruem. Pessoas que muitas vezes, ao falar uma verdade, ela pode até doer naquele momento. Mas a verdade, ela cura. A mentira não vai curar, mas a verdade, muitas vezes, quando a recebemos, ela pode trazer um impacto. Mas a verdade, ela sobressai, a verdade, ela cura. Aquele homem estava rodeado de bons amigos. E a verdade é quando temos verdadeiros amigos, eles nos irão estar dirigindo de uma forma correta, sem querer receber algo, sem querer receber nenhum tipo de recompensa, mas pessoas que vão ter o prazer de cuidar, pessoas que vão ter o prazer de se doar um pouco de si mesmo, não esperando nada de recompensa. E aqueles homens, eles pediram para que Jesus tocasse. Porque eles sabiam que se Jesus tocasse, alguma coisa iria acontecer. Como é bom quando nós se entregamos a Deus. Se entregamos às suas beneficências. E se entregamos às suas misericórdias. Porque a misericórdia do Senhor, ela é a causa de nós não sermos destruídos. Mas a benignidade do Senhor, ela está estendida sobre nós. Sobre todos aqueles que se deixam se ser conduzidos. E eles rogaram que eu tocasse. E Jesus, tomando o cego pela mão. Quando penso nisso, eu penso mais uma vez que, pela segunda vez, aquele cego, ele se permitiu que alguém o conduzisse. Às vezes nós se tornamos pessoas tão resistentes e o nosso coração, muitas vezes, acaba se tornando um coração duro, um coração obstinado. Acaba se tornando um coração sem fé. Aquele cego, pela segunda vez, ele permitiu que alguém segurasse pelas suas mãos. E Jesus tomando o cego pela mão. Se você permitir hoje, Jesus, ele pode conduzir a sua vida. Se você permitir, Jesus pode direcionar a sua vida. Por mais que você possa dizer, bom, mas eu já sou cristão. Eu já ando na presença de Deus, eu já tenho feito tantas coisas. Eu tenho ido para a igreja, eu tenho cultuado, eu tenho seguido todos os dogmas. Eu tenho entregado os meus dízimos, as minhas ofertas e tantas outras coisas mais. Mas eu te pergunto, você está permitindo que Jesus conduza a sua vida? Você está permitindo que Ele conduza o seu sentimento, que Ele conduza os seus sonhos? Você permite que Ele conduza toda a sua história, a sua vida, a sua família? Que Ele conduza o seu casamento? Se você permitir, Ele pode sim conduzir a sua vida. Se você permitir, sim, Ele pode dirigir a sua vida.
E pela segunda vez, aquele cego, ele permitiu que mais um homem conduzisse a vida dele. Ah, se você permitir nessa noite, Jesus ele pode conduzir o seu casamento. Quantos casamentos muitas vezes estão sendo conduzidos ao fracasso, conduzidos ao desânimo, à tristeza. Quantos casamentos estão sendo conduzidos às brigas, às paixões descontroladas, estão sendo conduzidos aos ciúmes excessivos. Mas você pode permitir que Jesus conduza a sua vida. Mas para isso você precisa se deixar se permitir que alguém segure em tuas mãos, que ele segure em tuas mãos. Aquele cego ele permitiu. E diz o versículo que Jesus levou ele para fora da aldeia. Eu fico me perguntando, mas o Senhor poderia curar ele ali mesmo dentro daquela aldeia. Jesus curou tantas outras pessoas em lugares, no próprio lugar. Algumas ele falou uma palavra, ele ordenou uma palavra. Ele poderia dizer para o centurião, não, é necessário você trazer o seu servo até aqui. É necessário você sair da tua casa. Mas não. Pelo contrário, ele ordenou uma palavra. Ele encontra um homem em cima de uma árvore e ele fala, desce depressa, que hoje eu vou na tua casa. Ele encontra pessoas em um tanque de Betesda. Ele encontra pessoas nas ruas de Jerusalém. Mas agora ele encontra um cego, que ele está dentro de uma aldeia. Mas aquele cego ele se permitiu e Jesus levou ele para fora da aldeia. Então a aldeia, naquele momento, não trazia boa influência para aquele homem. A aldeia, naquele momento, não trazia coisas boas para ele, que Jesus tirou ele daquela aldeia. E eu pergunto para você, faço uma pergunta. Qual é a sua aldeia? O que está aprendendo na sua vida? O que você precisa sair? Há pessoas que precisam deixar Jesus conduzir. Há pessoas que precisam deixar Jesus segurar nas mãos, porque já não tem mais força para sair. Talvez aquele homem tentasse por diversas vezes sair daquela aldeia e talvez ele não conseguia sair daquele lugar devido à influência, devido às pessoas que ali estavam naquele lugar. Pessoas feridas, pessoas doentes, pessoas influenciadas e influenciadores, eles estavam ali naquela aldeia. Lembra que Jesus poderia curar ele lá, mas não. Ele pegou-lhe pelas suas mãos e levou para fora da aldeia. Se você permitir nessa noite, e se você estender as suas mãos, Jesus pode tirar você da aldeia que está te prendendo, da aldeia que está lhe seduzindo, da aldeia que não deixa você tomar as suas decisões, as suas próprias atitudes. Mas a aldeia muitas vezes está tomando conta dos pensamentos, está tomando conta da própria visão. Às vezes nós perdemos a nossa visão, como aquele cego.
ele perdeu a visão da sua vida. Ele perdeu a visão de tudo. Ele perdeu totalmente a visão. Mas ele estava dentro de uma aldeia. E às vezes a aldeia, ela tira essa visão. Nós não conseguimos enxergar o reino de Deus. Não conseguimos enxergar a graça de Deus sobre a nossa vida. Não conseguimos enxergar o favor de Deus. E muitas vezes nós se achamos tão imerecedores que continuamos vivendo dentro de uma aldeia e achando que a aldeia é o melhor lugar do mundo. Quantas pessoas que têm achado que a sua própria aldeia é o melhor lugar do mundo? Porque muitas vezes está presa em algo. E o que lhe prende? Faço mais uma pergunta: o que está lhe conduzindo? E o que está lhe influenciando? A aldeia na vida daquele homem era algo muito ruim, porque precisou Jesus tirar ele daquela aldeia. Há algumas aldeias que as pessoas não conseguem sair por conta própria. Estão presas. E muitas vezes se tornou cegas. E perdeu a visão dos céus. Mas se você estender as suas mãos, Jesus pode te ajudar a sair dessa aldeia. Muitas vezes é uma aldeia de angústias, uma aldeia de pecados sucessivos, que não consegue largar um determinado tipo de pecado e continua fazendo todos os dias, todas as horas, todos os momentos, e muitas vezes não consegue sair. Mas Jesus pode te ajudar nessa noite. Ele pegou na mão daquele cego. Ou seja, o cego permitiu que Jesus conduzisse ele. Jamais ele vai violar um coração. Jamais Jesus ele vai violar uma vida. Vai violar as suas tomadas de decisões. Jesus não vai violar isso. Mas se você permitir, e se você deixar ele vai conduzir a sua vida. Ele vai te direcionar. Ele vai tirar você dessa aldeia. Às vezes a aldeia está difícil para sair. E muitas vezes perde a força, perde a fé, perde a alegria, porque está preso dentro de uma aldeia. E a aldeia não deixa você sair. Mas Jesus chegou em Betsaida. Jesus ele chega na nossa vida, no nosso lar. Ele sempre chega na hora certa. Não pense que ele vai se demorar para determinadas decisões na vida. Mas ele sempre vai chegar na hora certa. E ele chegou em Betsaida. E levou aquele homem para fora. Tirou ele fora da aldeia. Você pode sentir a graça de Deus sobre a sua vida. Que você possa sentir nessa hora o quanto você é livre. Livre por estar fora de uma aldeia. Livre por estar na presença de Deus. Livre por segurar nas mãos do próprio Senhor e viver uma vida livre. Jesus, ao tirar ele da aldeia, cuspiu nos olhos deles. Imagina, havia uma tradição judaica, que o cuspe do primogênito, né? Ele ao cuspir,
Aquele guspe, ele tinha propriedades que curava. Então, no meio judaico, todos sabiam disso. Eles tinham isso no coração e tinham isso na própria tradição judaica. Então Jesus cuspiu nos olhos dele. Talvez aquele cego achasse, bom, agora o guspe, ele vai fazer a parte dele, porque é tradição judaica. Mas ele continuava cego. Às vezes, não importa a maneira que Jesus vai usar no momento, vai utilizar, não importa a forma. Para alguns, ele deu uma palavra de ordem: levanta-te. Para outros, ele mandou para um tanque se lavar. Para outros, ele disse: a tua fé te curou. Mas agora, para esse cego, ele cospe nos olhos dele. Às vezes as pessoas se escandalizam pela forma de Deus agir, de Deus operar. Às vezes nós queremos que Deus ele haja em nossa vida de acordo com os próprios critérios humanos. Nós queremos que ele haja de tal forma que não venhamos se escandalizar. E muitas vezes queremos que ele haja de tal forma natural, para que possa ser aceito por todas as pessoas. Mas esquecemos que somos peregrinos nessa terra. E muitas vezes não podemos esquecer que nós já não somos mais naturais, mas vivemos uma vida sobrenatural, o sobrenatural de Deus. Uma vida em Deus. É uma vida espiritual. É uma vida que nem Nicodemos ele entendia. Porque Jesus falou para ele que era necessário nascer da água e do Espírito. E ele falava: mas Senhor, nós teremos que voltar para o ventre da nossa mãe. Jesus falou: não, o que é nascido da água é água. Mas o que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Então, aquele que é do Espírito, ele consegue discernir as coisas do Espírito. E você é espiritual. Para muitos é um escândalo. Para muitos estarão certamente meneando a cabeça. Não, dessa forma eu não quero que ele opere na minha vida. O que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão achar? Para mim pouco importa. O que importa é receber o milagre de Deus. O que importa é ser conduzido pelo próprio Jesus. O que importa é ter a presença dele. É o mais importante da vida. E Jesus, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe uma coisa: o que você está vendo? Eu pergunto para você nessa noite: o que você está vendo? Qual é a sua visão do reino? Qual é a sua visão de Deus? Qual é a sua visão de Jesus? Qual é a sua visão do Espírito Santo? Qual é a sua visão da graça de Deus, do amor de Deus? Qual é a sua visão daquilo que Deus tem feito na sua vida? Qual é a sua visão? Jesus perguntou-lhe para aquele cego: como você está vendo? Ele queria que ele desse uma resposta. A forma que ele estava vendo naquele momento. Às vezes o momento ou a circunstância, elas nos dão um tipo de visão, uma maneira de ver a vida. Vou te dar um exemplo. Às vezes estamos
passando uma determinada forma e nós começamos a ver a vida de uma forma totalmente diferente. Um exemplo mesmo é a pandemia. Antes da pandemia, muitas pessoas tinham uma determinada forma de ver a família. Após a pandemia, ou durante a pandemia, as pessoas estão vendo a família de uma outra forma, de uma outra maneira. Alguns antes da pandemia nem se importava com a família. Estava distante, estava diferente, estava apático, estava longe da família. E após a pandemia, agora, as pessoas têm uma nova maneira de ver. Alguns ainda acordaram e estão valorizando mais a família. Outros ainda continuam cegos. Outros ainda continuam dentro da aldeia. Jesus perguntou para ele: como que você está vendo? Se nós perguntássemos para nós mesmos como estamos vendo, haveria tantas respostas diferentes. O profeta Eliseu, ele mandou Geazi ele ver, e ele foi ver se havia chuva. E quando ele voltou, ele falou: olha, eu estou vendo apenas uma nuvem do tamanho da palma da mão. Era a forma de ele ver a vida. De ele ver exatamente, ele falou: eu vejo uma nuvem muito pequena. Para ele era insignificante. Porque era a forma de ele estar vendo. Mas para o profeta era diferente. Ele falou: pode avisar para o rei correr, porque vem uma grande chuva. Às vezes a forma de nós vermos é a forma de nós agirmos na nossa vida. Como nós estamos vendo. Eu não sei como que você está vendo no dia de hoje. Como que você está vendo a sua vida. A sua forma de andar na presença de Deus. Como que você está sendo conduzido. Eu não sei como você está vendo. Uma coisa eu sei, que quando nós deixamos Jesus conduzir a nossa vida, acontece tantas coisas diferentes. E Jesus, a Bíblia diz que quando ele perguntou para ele, e ele levantando os olhos disse: vejo os homens, pois eu vejo como árvores que andam. Ele estava com uma visão distorcida. Ele ainda não estava vendo bem claramente. Às vezes nós temos uma visão tão diferente de pessoas. Julgamos as pessoas pelo modo de andar. Julgamos pessoas pelo modo de vestir. Julgamos pessoas pelo modo de pensar. Às vezes uma pessoa ela posta determinadas coisas que só de a pessoa olhar aquela postagem ela fala: nossa, aquela pessoa é isso ou aquilo. Muitas vezes é o modo de como estamos olhando para as pessoas. Algumas pessoas olham para as próprias vestimentas e aí fazem o seu próprio juízo. Outras já olham pela sua forma de agir. Outras já olham pelas suas propriedades, pelo aquilo que possui. Já outras já julgam pelas suas próprias atitudes. Como você está vendo as pessoas? Aquele cego, ele via como árvores. A visão dele estava distorcida. Era uma visão não clara. Mas uma coisa que me chama a atenção, aquele cego, ele era perseverante. Mesmo com uma visão distorcida, mesmo ele não enxergando claramente, ele estava ali, deixando que Jesus conduzisse a vida dele. Ele sabia plenamente que ele dependia de pessoas. E mais do que nunca agora, ele dependia de Jesus.
Talvez o tempo, talvez as atitudes dentro de uma aldeia tem feito com que a sua visão se tornasse uma visão obscura, uma visão crítica. A visão crítica, e tem aquela crítica que ela é construtiva, mas tem aquela crítica que ela é destrutiva. E muitas vezes, vivendo dentro de uma aldeia, nos leva a ter uma visão crítica, destrutiva. Muitas vezes a pessoa ela se veste bem e logo falamos, nossa, aquela pessoa é vaidosa. E quando a pessoa se veste mal, falamos que a pessoa é relaxada. Mas o que importa é que a pessoa ela está bem consigo mesma. E muitas vezes a nossa visão perde a própria percepção da vida, a percepção das pessoas. E aquele homem, ele via as pessoas apenas como árvores. Muitas pessoas olham para outras pessoas e veem elas apenas como árvores. Pessoas que não vão falar. Pessoas que não têm sentimentos. Talvez vivendo dentro de uma aldeia, ter levado muitas pessoas a perderem o próprio amor, a perderem sentimentos, a observarem as pessoas apenas como árvores. Já perdeu o sentimento, perdeu a alegria, porque está vivendo dentro de uma aldeia. Quantos que estão vivendo dentro de uma aldeia que, de tal forma, que já nem falam mais de Jesus. Consegue falar de futebol, consegue defender um time, consegue falar de política, consegue falar de tantas coisas com tanta clareza e defende de unhas e dentes. Mas falar de Jesus é uma vergonha. Sente-se envergonhado. Mas não é a pessoa, mas é a aldeia em que está vivendo. A aldeia conduz a uma visão apática. Primeiramente, conduz a uma cegueira. Em segundo lugar, conduz a uma visão distorcida, olhando as pessoas apenas como árvores. Imagina só você passando em um determinado lugar, vendo pessoas comendo lixo, vendo pessoas distante de Deus, vendo pessoas nas drogas, vendo pessoas sendo destruídas e apenas olhando elas como árvores. Como se não tivesse nenhum tipo de valor. Olhando as pessoas como se só apenas você tivesse um valor e as demais pessoas não tivessem nenhum tipo de valor. Muitas vezes a aldeia nos leva a ter sentimentos assim. A aldeia nos leva a ter uma visão distorcida do reino de Deus. O reino de Deus não é comida. E ele também não é bebida. O reino de Deus, ele é justiça, ele é paz. O reino de Deus, nós aguardamos a vinda do Senhor. Mas para isso nós precisamos ter uma visão de reino. E não apenas uma visão para si próprio. E Jesus perguntou para ele: como você está vendo? Como você está vendo essa vida? Como que você está vendo a sua vida espiritual? A sua vida sentimental? A sua vida familiar, como que você está vendo ela? Será que você já parou um pouco para analisar como que está a sua vida? Como que está? Às vezes estamos como aquela parábola entre o cisco e a trave. Queremos tirar o cisco do irmão, mas continuamos com uma trave nos nossos olhos.
A trave, ela dá uma visão obscura, uma visão incerta. Se continuarmos com uma trave, nós sempre iremos querer corrigir pessoas, iremos sempre ver defeito nas pessoas. Iremos sempre olhar para as pessoas e não conseguir enxergar as coisas boas. Há tantas pessoas com coisas boas, com palavras boas. Talvez você não encontre pessoas que falem tão bem quanto você. Talvez você não vai encontrar pessoas que se expressem tão bem como você, ou que possa desenvolver um trabalho tão excelente quanto você. Mas você vai encontrar pessoas assim. Pessoas que vão poder lhe dar um abraço, pessoas que vão poder lhe dar um sorriso, pessoas que vão oferecer pequenas coisas que aparentemente parece insignificante, mas tem um valor tão grande para aquela pessoa. Imagina só aquela mulher quando ela entrou na casa de Simão, o leproso. E ele dizia assim: ah, se esse fosse profeta. Mas para ela, aquele unguento que ela guardou há tanto tempo, era algo precioso para ela. Ela estava reservando para um momento especial. Ela reservou para Jesus. Ela passou por cima de tudo e de todos. Pessoas que criticavam, pessoas que zombavam, pessoas que apontavam o dedo para ela, dizendo que ela era uma prostituta. Pessoas que diziam que ela não valia nada, que ela não tinha nenhum tipo de valor. Mas uma coisa ela sabia de fazer. Ela sabia chorar aos pés de Jesus. Sabia usar os seus cabelos como toalha. Sabia usar suas lágrimas como água. Sabia usar a sua própria vida para ungir Jesus antes da sua própria morte e ressurreição. Às vezes nós estamos assim. Estamos como este cego. E ele estava com uma visão distorcida. E a Bíblia diz que Jesus estendeu as mãos sobre ele novamente. Ele estendeu as mãos. E ele recobrando a vista novamente. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos. E ele passou a ver claramente. Ele ficou restaurado. Se você permitir que Jesus conduza a sua vida, você pode permitir que ele estenda as mãos e coloque as mãos sobre os seus olhos, para que você possa ver claramente. Ver o quanto Deus tem abençoado a sua vida. Muitas vezes, por estar dentro de uma aldeia, nós perdemos a visão da vida. Quantas pessoas partiram? Quantas pessoas estão passando por problemas piores do que nós? Quantas pessoas estão sem um teto? Quantas pessoas estão sem uma casa neste momento? Quantas pessoas que estão esperando uma sobra de uma comida dentro de uma lata de lixo? Quantas pessoas que estão esperando anoitecer para dormir debaixo de uma ponte? Quantas pessoas que estão esperando por um cobertor à noite ou uma refeição que alguém possa levar? E muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso e começamos a reclamar porque estamos dentro de uma aldeia. Mas aquele cego permitiu que Jesus impôs as mãos sobre ele agora. E quando ele permitiu, ele começou a enxergar claramente. Quando nós permitimos que Jesus coloque as mãos sobre os nossos olhos,
nós conseguimos enxergar novamente as coisas. Enxergar o céu como um reino. Quando nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Nós sempre convidamos Jesus para participar do teu reino na nossa vida. Quando nós convidamos Ele para participar da nossa vida como reino, Ele é governador, Ele é Senhor. Mas, do contrário disso, nós queremos tomar as nossas próprias decisões. Porque continuamos dentro de uma aldeia. E continuamos sendo influenciados. E deixamos de ler a palavra. E continuamos sendo influenciados. E deixamos de orar e continuamos sendo influenciados. E deixamos de falar com Jesus e continuamos sendo influenciados. Mas Jesus perguntou para ele: como ver? E ele viu claramente. Você ainda pode ver as coisas da forma que são. Você pode ainda ver da forma que é. Mas se você permitir que Jesus conduza a sua vida, você vai ver de uma forma totalmente diferente o quanto Deus tem sido bom para você, o quanto Ele tem te amado, o quanto Ele tem lhe dado sabedoria, graça, o quanto Ele tem aberto portas para você. Se você permitir, Ele vai colocar as mãos sobre os seus olhos. E aquele cego, ele viu claramente. E mandou aquele cego para a sua casa. Como é bom quando voltamos para o nosso lar. Voltamos para a nossa família. Como é bom quando nós voltamos para os nossos filhos, nossas filhas, os nossos pais. Como é bom quando nós os valorizamos. Não pelo aquilo que eles têm, mas pelo aquilo que eles são. São filho. Não vai ter ex-filho. As pessoas podem ter, minha esposa sempre fala, ex-marido, ex-mulher, mas ex-filho não. Filho é para sempre. E ele falou: volte para casa. Muitas vezes estamos dentro do lar, mas estamos com os nossos pensamentos distantes. Estamos com os nossos sonhos distantes do nosso lar. Jesus poderia falar para ele: sai, anuncia para todas as pessoas o quanto eu tenho feito na sua vida, mas o contrário disso, falou: não, volte para a sua casa. Ele tinha deixado para trás um lar. Ele tinha deixado para trás uma família. Ele tinha deixado para trás algo muito importante. Devido à sua cegueira, devido à vergonha, ele se isolou dentro de uma aldeia. E às vezes as pessoas têm se isolado dentro de uma aldeia, devido a um complexo, devido a uma vergonha, tem se escondido dentro de uma aldeia. Mas Jesus falou para ele: volte para casa. E deu uma recomendação para ele: não digas a ninguém da aldeia. Jesus não permitiu que ele voltasse para a aldeia. Porque a aldeia, ela está aí. É o mundo, com as suas paixões, as suas concupiscências, seus desejos. A aldeia, ela está aí. Muitas vezes querendo influenciar as pessoas, querendo tirar a visão da pessoa, querendo tirar a fé, roubar a fé da pessoa. E Jesus falou: não fale para ninguém da aldeia.
você estará voltando para sua casa. E eu te pergunto, você reconhece a missão de Jesus, a graça de Jesus, a direção de Jesus? Você ainda pode reconhecer, porque ainda há tempo. E Jesus ainda falou mais uma coisa para ele: não entres na aldeia. Você pode, sim, sair da aldeia que está tentando destruir a sua vida. Da aldeia que tem feito você se tornar uma pessoa cega, sem fé, sem alegria. Mas você pode permitir. Se você estender as suas mãos hoje, Jesus, ele pode segurar nas suas mãos. Jesus pode conduzir você para fora dessa aldeia, que muitas vezes está angustiando o seu coração. Você pode permitir hoje. E estarei orando por você. Quero lhe convidar nessa noite para orarmos juntos. Assim como aquele cego, ele permitiu que Jesus conduzisse a vida dele, que Jesus dirigisse a vida dele. Você pode permitir hoje que ele conduza a sua vida. Não entres mais nessa aldeia que você vai sair hoje. Não entres mais nessa aldeia de ouvir palavras de destruição sobre a sua vida, de ouvir palavras de desalento, de ouvir palavras que vai tirar a sua visão do céu. Não entres mais nessa aldeia, mas se deixe ser conduzido por Jesus nessa noite. Em nome de Jesus. Vamos orar? Quero orar junto com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, assim como aquele cego, ele permitiu ser conduzido pelo Senhor. Eu te peço nessa noite, Senhor, conduza a minha vida. Conduza a vida de cada um, Senhor, que estão ouvindo a tua mensagem nessa noite. Conduza o casamento, conduza a vida espiritual, a vida material, a vida sentimental. Que o Senhor venha conduzir nessa noite, Senhor. Muitas vezes queremos tomar as nossas próprias atitudes. E muitas vezes, Senhor, temos entrado dentro de uma aldeia de vícios, aldeia de palavras, aldeias que muitas vezes têm tirado a própria visão. Mas eu te peço nessa noite, Senhor, tira dessa aldeia, que haja libertação nessa noite. É sob a tua autoridade, Senhor, que pessoas sejam livres de aldeias de enfermidade, que haja cura nessa noite, que pessoas sejam livres de aldeias que têm escravizado os pensamentos, que haja liberdade nessa noite, que pessoas sejam livres, Senhor, livres de aldeias que têm tentado roubar a fé. Assim como o Senhor curou aquele cego,
Que pessoas sejam curadas essa noite. Sejam livres. Sejam restauradas. E que venham receber a visão dos céus novamente. A visão do reino de Deus. A visão da paz, da justiça. A visão da tua salvação, Senhor. A visão do arrebatamento. A visão dos céus. Em nome de Jesus, eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Assim como Jesus ele visitou Betsaida, ele visita o seu coração, a sua vida. Aquele cego, ele permitiu ele ser conduzido. Ele permitiu que Jesus tirasse ele da aldeia. Você pode ainda permitir que Jesus venha lhe tirar de tal forma que quando você perceber, você já saiu disso. Essa aldeia vai passar da sua vida. E certamente você vai poder se alegrar com o Senhor. Dizendo, estava cega, estava cego, mas agora já estou vendo. Agora eu consigo ver, não pessoas como árvores, mas consigo enxergar a beleza das pessoas. Consigo enxergar a gratidão. Consigo enxergar o amor de Deus. Consigo enxergar o quanto Deus me ama. Que Deus abençoe grandemente. E não entres mais na aldeia. Porque a aldeia é escravidão. Mas você foi chamado para a liberdade em Cristo Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor de Deus e a comunhão e consolação com o Espírito Santo esteja com todos nós, desde hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs, dos irmãos, cada um dos familiares, cada um dos amigos, amigas que estão conectados nessa noite. Muito obrigado pela sua presença. Guarde essa palavra, que é uma palavra que o meu coração, fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz nessa noite. Quando Jesus ele conduz a vida, ele conduz de uma forma correta. E certamente a aldeia vai ficar para trás. E você vai poder se alegrar grandemente com toda a sua família. Deus abençoe. A paz do Senhor. Grande beijo, grande abraço para toda a família. A minha esposa manda um grande abraço para todo mundo. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.